Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rosa e hoje eu quero falar com você sobre 3 grandes paixões que definem a minha vida. 3 grandes paixões que, na verdade, dão sentido ao meu propósito de vida. Eu tenho percebido que essas 3 grandes paixões, elas se completam, elas se direcionam, elas se unem e é o que dá sentido ao meu propósito de vida, como eu já acabei de falar. E a primeira delas é a minha primeira e maior paixão, porque ela tem uma relação direta com a forma como eu me relaciono comigo mesmo e com as outras pessoas. Essa grande paixão faz eu me relacionar melhor comigo mesmo e, consequentemente, me relacionar melhor com as pessoas. E isso viabiliza que eu viva o meu propósito. A minha primeira e maior paixão é Deus, é Jesus Cristo. É isso mesmo, eu sou cristão declarado, sou apaixonado por Jesus, porque Jesus é o meu modelo, Jesus é o exemplo deixado na terra, de acordo com o que eu penso, com a minha opinião. Eu não estou aqui para discutir religião, eu não estou aqui para discutir crença, mas eu creio e eu sou cristão declarado e eu vou te explicar agora porque é a minha maior paixão. Como eu falei agora há pouco, Deus, Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo, a forma como ele viveu aqui na Terra, a sabedoria infinita com que ele vivia, com que ele agia, com que ele vive em mim, isso faz eu me relacionar melhor comigo mesmo, faz eu me sentir amado, faz eu me sentir importante. E me sentir dessa forma permite que eu me relacione melhor com as pessoas. E como eu disse agora há pouco, isso viabiliza com que eu viva o meu propósito. O meu maior propósito, que é ajudar as pessoas, que é servir as pessoas, que é me relacionar com as pessoas da melhor maneira possível. Então, minha primeira e maior paixão é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Isso é a minha vida. A minha segunda paixão é o empreendedorismo. E eu vou explicar para você porque o empreendedorismo ele tem uma relação direta com a ideia que eu tenho de Deus, com a ideia que eu tenho de Jesus, com o maior atributo de Jesus, um dos maiores atributos de Deus, um dos maiores atributos de Jesus Cristo, e uma característica que eu vejo no meu pai, que eu via e vejo no meu pai. Desde quando criança, assim que eu comecei a entender as coisas, eu reparei e sempre admirei isso no meu pai. É claro que eu tenho Deus como meu pai, mas eu tenho um pai terreno aqui, e isso é uma outra questão, tá bom? Mas, resumindo, o meu pai aqui, Sérgio Rosa, eu sempre vi nele coragem. E esse para mim é um dos maiores atributos de Jesus Cristo, coragem. Apesar de humano viver coisas sobrenaturais, determinar coisas que para um humano até então era difícil de acreditar, era improvável e até impossível, mas ele tinha coragem. E enfrentar uma morte na cruz, enfrentar uma morte da forma como foi a morte dele, por alguém que não merecia, ao meu ver, não merecia aquele sacrifício, E ainda de forma que ele era alguém inocente, ele não merecia ser sacrificado. Mas ele teve coragem, ele enfrentou. E até no último minuto, ele disse que ele pediu a Deus para ser liberto daquilo, mas que fosse feita a vontade de Deus. Abandonar a própria vontade, a vontade da carne, para mim é uma forma, uma demonstração de muita coragem. E Jesus demonstrou. Meu pai demonstrava, meu pai sempre teve muito otimismo, ele via o futuro de uma forma que para ele estava tudo bem, ia ficar tudo bem, tudo ia dar certo, e sempre deu. Sempre deu. Sempre deu. Passamos por coisas difíceis, mas sempre no final deu tudo certo. Então, a forma como ele encarava a vida, para mim, era de quem tinha muita coragem, porque mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de um mundo violento, de um mundo mau, ele era bom, ele era feliz, ele era otimista, ele ajudava as pessoas de uma forma que
E eu até questionei uma vez e perguntei: pai, mas por que o senhor faz isso? Por que o senhor age dessa maneira? E ele me ensinou, com todo o carinho do mundo, com uma frase. Ele disse assim: filho, Deus sempre me dá o que eu preciso, e eu prefiro ter 100 reais aqui e alguém me pedir, eu dar para essa pessoa, do que eu precisar de R$1 e não ter ninguém para me dar. Pronto. E aí eu aprendi que isso era uma atitude de coragem. Uma atitude de coragem que, na verdade, resume também, né? É uma das coisas que resume um dos maiores dons que a gente recebe de Deus, que é a fé. E o terceiro pilar, a terceira grande paixão, é o coach. Porque o coach hoje ele me possibilita viver o meu propósito. Talvez você esteja pensando, mas e os paradigmas, e as crenças? Como assim? Como vencer isso? E na verdade o que ocorreu comigo foi uma transformação de paradigma, porque eu leio a Bíblia e eu vejo princípios tidos como princípios base da gestão na Bíblia. Eu estudo o coach e eu vejo técnicas, eu vejo os resultados que acontecem através de uma sessão de coach com Jesus. Eu vejo as técnicas de Jesus que Jesus usava e eu entendo aquilo como um processo de coach que ele fazia com as pessoas de uma forma talvez que era dada com outro nome, parábolas, por exemplo, mas ele questionava, ele perguntava para as pessoas e ele fazia com que as pessoas pensassem na situação delas, pensassem e encontrassem a resposta que elas queriam, e ele perguntava. Então, o coach na verdade é uma grande paixão, porque ele viabiliza, ele também viabiliza, aliada aí com o conceito, com a ideia e o respeito e o amor que eu tenho pelo empreendedorismo, e o respeito e o amor que eu tenho por Deus e pela minha fé religiosa, pela minha crença. Ele permite, o coach, aliado a essas duas outras grandes paixões, ele permite e ele viabiliza com que eu viva o meu propósito de vida. Então você que é cristão, você que crê e talvez tenha algum paradigma, alguma crença, como assim? Como o coach pode ser aliado? Sim, eu creio nisso. E essas são as minhas 3 grandes paixões, e eu só pensei e só resolvi falar com você sobre isso porque faz sentido para mim. Eu sou feliz, sou feliz tendo essas 3 paixões, me completa, dá sentido para o meu propósito, dá sentido para a minha vida, e é assim que eu vivo, e é assim que eu creio, e eu só posso agradecer. Muito obrigado por ouvir, espero ter ajudado, e é isso aí, fica com Deus, até mais.